Olá, amigos. Existem muitas pessoas cheias de medo dos demônios. E esse medo muitas vezes é incutido pelos líderes espirituais que falam muito mais dos demônios, de possessão demoníaca, do que do Salvador Jesus. Por isso é importante fazer a pergunta: é preciso realmente ter medo dos demônios? O texto que nós queremos analisar hoje, que é de Lucas 8, 26 a 39, responde essa questão. Aliás, o capítulo 8, a partir do versículo 22 a 55, ele demonstra a autoridade de Jesus. Primeiro relatando Jesus acalmando a tempestade. E ali ele demonstra sua autoridade sobre a natureza. Depois, o texto de hoje, que nós estamos analisando, ele demonstra sua autoridade sobre os demônios. Depois, na parte final, ele mostra sua autoridade sobre doenças, curando aquela mulher que estava enferma, que tocou em Jesus. E, finalmente, ele demonstra sua autoridade sobre a morte, ressuscitando a filha de Jairo. Portanto, Jesus é verdadeiro Deus e tem toda a autoridade, como ele diz no final do capítulo de Mateus, sobre todas as coisas. E por isso, ele também tem a autoridade sobre os demônios. Na história de hoje, Jesus se dirige a Gerasa, que era uma parte fora da terra de Israel. E nesse lugar ele foi recepcionado por um homem possesso, que revela que ele era filho de Deus. Esse homem era violento e eles tentavam acorrentá-lo e ele arrebentava as correntes. Ele andava nu no meio das pessoas e por isso ele perturbava muito todos os moradores dessa região. Jesus pergunta pelo seu nome e ele responde que é uma legião. Quer dizer, não era apenas um demônio, mas eram muitos. E esse detalhe do texto é importante, porque para Jesus não interessa se é um, se são muitos, se é o próprio diabo. Jesus tem domínio, autoridade sobre todos eles. E quando Jesus então resolve curar a pessoa, eles pedem que ele não os lance no abismo. E então Jesus consente que eles entrem nos porcos que as pessoas estavam cuidando ali. O fato de ter porcos já mostra que nós estamos fora da terra de Israel, porque o porco era impuro para os judeus e não consumiam, não criavam porcos. E aí, realmente eles entraram e os porcos se precipitaram e morreram. E isso fez com que as pessoas viessem para Jesus, embora enxergasse o homem curado, pediram para ele se afastar da cidade. Aqui tem um outro detalhe. Eles valorizam muito mais os bens materiais do que a salvação. Porque Jesus não só tem autoridade sobre os demônios, mas ele é o nosso Salvador. Ele veio para trazer o perdão. A causa de todas essas coisas era exatamente o pecado. Então Jesus veio trazer a solução para o nosso pecado, morrendo lá na cruz, pagando por todos eles. Mas os moradores resolveram então pedir para Jesus ir embora. E quando Jesus vai embora, o homem que foi curado queria ir junto, mas Jesus não consentiu e disse que ele deveria ficar na cidade e testemunhar dele, mostrar que ele era o Salvador,
para que as pessoas se arrependessem e a aceitassem e fossem salvos. Amigos, Jesus demonstra o seu poder sobre os demônios. É importante que nós tenhamos essa certeza, porque nenhum demônio pode fazer mal quando nós tivermos fé em Jesus. Ninguém precisa temer qualquer possessão quando tiver essa fé no seu coração. Peçamos que Deus, Espírito Santo, mantenha-nos firmes na fé para que nós não precisamos temer nenhum inimigo espiritual e sempre seguirmos firmes na jornada rumo à vida eterna. Amém.